Polêmica: cavalo é pintado por crianças durante colônia de férias e gera discussão nas redes sociais. FIES 2018, inscrições foram prorrogadas até amanhã. Susto: ataque de abelhas assusta empresários de um centro comercial do Lago Sul. Insegurança: desembargador reage a assalto e troca tiros com ladrões também no Lago Sul. E mais: Taguatinga ganha pistão do lazer. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A imagem de um cavalo pintado por crianças durante uma atividade da colônia de férias da Sociedade Hípica gerou revolta e acusações de maus tratos nas redes sociais. IBAMA, IBRAM e OAB acabaram entrando no caso. Uma cena que gerou revolta. Nas redes sociais, a cena do cavalo todo pintado foi alvo de críticas em publicações. Já no meio jurídico, a foto serviu como base para a denúncia. Na noite de sexta-feira, essa advogada, que faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, recebeu a imagem e foi apurar o caso. Foi quando descobriu que a pintura do cavalo com tinta fazia parte de uma atividade da colônia de férias da Sociedade Hípica de Brasília. Nos surpreende porque pela banalização, né, do trato à vida. Nós temos outras maneiras de educar as crianças, de interagir e de formar adultos que respeitem vidas, né? Essa atividade é uma atividade de abuso, não faz parte da natureza do cavalo ser pintado e não vejo nada de pedagógico numa atividade dessa e é um desserviço. Em nota, o IBRAM confirmou que esteve no local juntamente com o IBAMA para apurar a denúncia. Informou ainda que o caso não se trata de maus tratos e que o animal estava em boas condições. Acrescentou que durante esta semana o IBAMA vai avaliar o programa pedagógico, ouvir testemunhas e envolvidos para saber como a hípica vai ser autuada pela pintura no cavalo. A gente tem um prazo de 5 dias para a escola apresentar um plano pedagógico com respaldo e embasamento legal para desenvolver tal atividade. Nós fomos até a hípica tentar esclarecer a situação, mas fomos informados que a escola não funciona na segunda-feira. Mas a assessoria informou que a ação é uma atividade de integração das crianças com animais. Afirmou ainda que as pinturas foram feitas com as mãos e depois os alunos faziam um carinho no cavalo. Disse também que essa técnica já é usada em outros países como Estados Unidos e Alemanha. Por meio de nota, a Escola de Equitação da Sociedade Hípica de Brasília informou ainda que trabalha há mais de 40 anos com total segurança e respeito aos animais, garantindo boa alimentação e cuidados veterinários e que repudia qualquer tipo de maus tratos ou exploração dos cavalos e éguas. A escola esclareceu que as crianças usaram uma tinta não tóxica à base de água durante a atividade, que foi idealizada por uma pedagoga e produz efeitos positivos, já que as crianças se aproximam de forma mais natural do cavalo. Além disso, a instituição informou que não houve qualquer descontentamento do animal. Pelo contrário, o cavalo emitiu sinais de relaxamento e tomou banho logo em seguida. Depois da polêmica, a escola recebeu a visita dos órgãos competentes que atestaram os bons tratos de todos os animais, inclusive do cavalo que participou da atividade. Um turista do Rio Grande do Sul morreu afogado no Lago Paranoá. Giovanni Maurício de Souza, de 23 anos, pulou da ponte Onestino Guimarães e não conseguiu voltar à superfície. No vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver os militares tentando reanimar Giovanni Maurício de Souza, de 23 anos, durante 40 minutos, mas ele não resistiu. E de acordo com testemunhas, o grupo brincava de pular da ponte Onestino Guimarães. Giovanni e mais 2 amigos, uma mulher de Goiânia e um rapaz daqui de Brasília, pularam, mas apenas Giovanni não voltou à superfície. O grupo combinou de conhecer a ponte por meio das redes sociais.
Era a primeira vez de Geovânia em Brasília. Os bombeiros foram acionados por volta de 5 horas da tarde desse domingo. 2 mergulhadores atuaram no resgate. Os bombeiros recomendam não saltar das pontes do Lago Paranoá, pois na queda há riscos de fratura e lesões medulares. Mas no caso do turista que morreu ontem, uma perícia foi feita na área pelos policiais para esclarecer o que de fato aconteceu no local. Susto no Lago Sul. Um enxame de abelhas atacou funcionários do Gilberto Salomão. A colmeia estava em um poste de energia e teve que ser retirada com a ajuda dos bombeiros. O ataque ocorreu por volta das 7 da manhã. As equipes isolaram a área para evitar que mais pessoas fossem atacadas. No início da tarde, tudo estava resolvido. Uma pessoa chegou a ser levada para um hospital particular da região, foi tratada e passa bem. Lembrando que esse foi o 4º ataque de abelhas nas últimas semanas. Na quinta-feira, um homem morreu na zona rural de Planaltina. Houve também um ataque no Lago Sul, em que pelo menos 15 cães morreram, e outro no Lago Norte, quando uma idosa ficou ferida. A partir de quarta-feira, quem tem horário agendado na unidade do Na Hora da rodoviária vai receber mensagem com alteração do local de atendimento. O posto está passando por reforma e tem fechado às sextas e sábados, mas essa semana também não funciona nem na quarta nem na quinta. Hoje abriu normalmente, mas havia fila e o sistema ficou fora do ar durante boa parte da manhã. Esperar. Algo que não agrada a maioria das pessoas, ainda mais quando se chega cedo para resolver problemas como a emissão de documentos. Agora imagina quando você está na fila e descobre que o sistema não está funcionando. Pois é, quem veio ao Na Hora da rodoviária teve que exercitar essa virtude de lidar com o tempo. Há mais de 20 minutos na fila, fui suspenso com o sistema totalmente fora do ar, sem previsão de serviço hoje. A gente ia tirar aquele atendimento de estacionamento, autorização de estacionamento, mas aí está fora do ar. E como se não bastasse, a unidade está passando por reforma na estrutura e com isso os atendimentos na sexta-feira e sábado foram suspensos. Toda reforma é assim, até na nossa casa, né? Nenhuma reforma traz comodidade, ela traz um pouco de transtorno. E a gente sim tem detectado um pouco de fila, às vezes em excesso, quando a gente retoma um serviço, porque essa realmente é uma unidade muito especial e é por isso que estamos tratando dela com o devido carinho, com o devido respeito. Durante esta obra, todo o sistema de ar-condicionado e de segurança está sendo modificado. Agora a obra vai entrar na terceira fase, em que toda essa parte da frente vai ser fechada. Com isso, o atendimento de todo Na Hora vai ser suspenso a partir de quarta-feira e só vai ser retomado na próxima segunda-feira, dia 30. Quem tiver agendamento para o posto da rodoviária nos dias em que a unidade não estiver funcionando, será comunicado. As pessoas que têm algum agendamento, seja com o Detran, seja com a Polícia Civil, elas serão informadas pelos órgãos do reagendamento. A gente recomenda que os usuários do Na Hora da rodoviária que têm o hábito, se por acaso precisarem nesses dias de fechamento, que busquem as unidades mais próximas das suas residências, que nós temos unidades hoje em Sobradinho, nós temos unidade no Gama, Taguatinga, Ceilândia. Como você viu na reportagem, os demais postos continuam funcionando em horário normal. Mais informações no site nahora.df.gov.br. Sobre a falha no sistema, o problema já foi resolvido. A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF manteve condenação que obriga o GDF a pagar indenização de R$30 mil e pensão vitalícia de um salário mínimo a uma criança que teve danos físicos e psicológicos por causa da demora no parto. A mãe ficou 12 horas em trabalho de parto. Os médicos alegam que não havia dilatação suficiente. A criança ficou sem oxigênio e nasceu com limitações motoras permanentes. A justiça entendeu que houve negligência e que a equipe poderia ter feito uma cesárea. E novidades sobre o caso dos bebês que foram trocados no Hospital Regional do Paranoá. O exame de DNA confirmou a confusão que fez com que uma das famílias enterrasse a criança errada em junho. A outra ainda está no necrotério. A Polícia Civil confirmou, depois de exames de DNA, a troca no registro de 2 bebês que morreram no Hospital do Paranoá.
A corporação fez o teste com a cartilagem, o que proporcionou um resultado mais rápido, concluído em 18 horas. Os laudos foram enviados à 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, que investiga o caso. Essa longa e dolorosa jornada começou no dia 26 de junho deste ano, quando a administração do Hospital Regional do Paranoá admitiu a culpa no caso e disse que a troca aconteceu porque os nomes dos pais das crianças eram parecidos. O corpo de uma das crianças, um menino, chegou a ser sepultado, mas foi exumado na última quinta-feira. E quase um mês de confusão, o corpo de outro bebê, uma menina, aguarda o fim das investigações no necrotério do Hospital do Paranoá para ser liberado. Que confusão e quanto sofrimento, hein? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a direção do Hospital do Paranoá aguarda ser notificada sobre o resultado do DNA para a liberação do corpo que ainda está no necrotério. Combate ao transporte pirata. Hoje, em mais uma fiscalização de trânsito, a polícia fez 93 autuações. 19 foram por transporte irregular de passageiros. Nesta manhã, os policiais pararam este ônibus na DF-005. Ele era usado antigamente nas linhas de ônibus regulares, mas virou transporte pirata. O ônibus seguia do plano piloto para o Paranoá com 20 passageiros. Já este outro ônibus saiu da rodoviária do plano piloto e estava indo para a Planaltina. No total, na operação desta segunda-feira, foram 19 autuações por transporte irregular de passageiros. A multa para esse tipo de infração é de aproximadamente R$ 130 e o carro é apreendido. O primeiro ônibus elétrico começa a circular na capital federal. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, novidade boa, hein? Oi, Juliana. Pois é, uma novidade que agradou aí os passageiros e agradou também quem trabalha no transporte público aqui do Distrito Federal. Bom, esse primeiro ônibus, inicialmente, ele vai reforçar a linha 109, que sai da rodoviária do plano piloto, sentido Esplanada dos Ministérios. Ele, claro, traz todas aquelas economias que a gente já sabe de um veículo desse tipo. Ele é muito silencioso por ser um veículo elétrico, também não poluente, e essa novidade também agradou, como eu falei, além dos passageiros, o motorista, né? Porque o motorista está ali o dia inteiro dentro do ônibus e o veículo tradicional, ele faz muito barulho, tem uma emissão de ruído muito alta. Então, também foi uma novidade que agradou aí os motoristas, né? A gente conversou com alguns deles também. Bom, o que diz a Secretaria de Mobilidade? Explica que este ônibus ele tem uma autonomia de 300 quilômetros para circular durante o dia. Então, ele vai circular por cerca de 12 horas. É apenas o primeiro a circular aqui no Distrito Federal. E, claro, a expectativa é que dê tudo certo e que esse ônibus elétrico seja apenas o primeiro e que essa iniciativa possa ser ampliada para o restante da frota, né, Juliana? Isso mesmo, tomara que vire tendência. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Boa noite. Um policial militar foi atropelado por uma moto durante uma blitz na noite desse domingo, em frente ao posto policial da Estrutural. O PM deu ordem de parada ao motociclista, que não obedeceu e avançou. Com a batida, o policial José Hilton dos Santos, de 51 anos, foi jogado na mureta de proteção da pista. Ele foi levado para o Instituto Hospital de Base com ferimentos leves. O homem que pilotava a moto passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi preso em flagrante por desobediência e lesão corporal, mas foi solto logo depois de pagar uma fiança de R$ 2.000. O policial militar já recebeu alta e se recupera bem. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. Vamos primeiro para a saída norte, ver como é que está a saída norte na volta para casa nessa segunda-feira. Está meio borrada a imagem do DR nesse momento, mas parece que está tranquilo, está fluindo ali perto do Balão do Torto, né? Na EPA Balão do Torto. Agora vamos para a EPNB, perto da UPA do Núcleo Bandeirante. A EPNB está bem tranquila nos dois sentidos, os carros estão andando na velocidade da pista. Então vamos para o viaduto do Catetinho agora, ver como é que está a volta para casa nessa segunda-feira. Viaduto do Catetinho também está bem tranquilo nessa segunda-feira. Agora, EPTG no acesso ao Guará. Vamos ver como é que está. Está meio borrada também essa imagem, mas dá para ver que o movimento está um pouquinho mais intenso, mas nada de engarrafamento, grandes congestionamentos. Volta para casa tranquila, então, nessa segunda-feira. Perigo e tensão no Lago Sul. A casa de um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do DF foi assaltada hoje no início da tarde. Ele ainda chegou a trocar tiros com um dos bandidos
e acabou ferido, mas está fora de perigo. Os 3 ladrões seguem foragidos. O desembargador aposentado de 72 anos chegava em casa para almoçar quando foi abordado por um bandido armado. Ele e mais 2 comparsas que estavam aqui do lado de fora colocaram o desembargador dentro de um banheiro e agrediram a esposa dele. Só que na hora da fuga, Pedro Aurélio aproveitou a distração dos bandidos, pegou uma arma e atirou contra os criminosos. Na troca de tiros, um dos bandidos foi atingido, mas mesmo assim subiu essa rua, roubou um carro e fugiu mesmo ferido. Pedro Aurélio, o desembargador, levou um tiro de raspão e foi levado para o hospital. As marcas de tiro ficaram nesse carro e ao lado dele as marcas de sangue no chão. O Max é dono de um escritório de advocacia que fica ao lado da casa do desembargador. Ele acredita que o crime foi premeditado. Não fizeram um simples assalto de um carro e foram embora, né? No mesmo momento que assaltaram o carro, já passaram para a casa ao lado. E quando passaram para casa ao lado, já renderam os meus vizinhos, entraram para dentro de casa. Se não tivesse havido uma troca de tiros nesse aspecto, por exemplo, ninguém teria visto, né? Até porque de dia ficam poucos seguranças aqui na rua, na verdade tem mais à noite. Então eu acredito que já estavam verificando sim, já há um bom tempo, a movimentação de ambas as casas. Max reclama da falta de segurança na região, uma das mais nobres do Distrito Federal, e lembra que situações como essa têm se tornado comum. Esse ano a primeira casa aqui da vizinhança foi assaltada em específico, então a gente está agora se associando para poder trazer mais segurança para a rua. Eu tenho um colega advogado da rua ao lado que foi assaltado também esse ano e não tinha polícia novamente. Tem sido um grande problema de segurança pública no Lago Sul. Se não tomarem providências, a situação vai ficar muito pior. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 5 roubos em residências no Lago Sul de janeiro a maio deste ano. A perícia da Polícia Civil passou a tarde no local do crime. O carro roubado na rua foi encontrado abandonado em um prédio da quadra 211 da Asa Sul, com marcas de sangue. Lembrando que a Polícia Militar lembra que não podemos reagir a assaltos desse tipo, né? E as Forças Armadas já estão de plantão para garantir a segurança das eleições de outubro. Uma portaria do ministro da Defesa, publicada nesta segunda-feira, determina que Marinha, Exército e Aeronáutica estejam prontos para liberar e transportar tropas tão logo solicitadas no apoio às eleições. O transporte dos militares será feito em aviões da FAB. A coordenação do trabalho é conjunta entre o Estado-Maior das Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral. Cabe aos militares garantir a normalidade da votação e da apuração, além do transporte de urnas e pessoal da Justiça Eleitoral a locais isolados, principalmente na Amazônia. E veja a seguir, FIES 2018, inscrições foram prorrogadas até amanhã. A gente volta já já.